do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Meus amigos, no Evangelho de hoje, parece até que Jesus está nos dando uma receita de como sermos bobos, de como ser tolos. Porque o que Jesus nos pede nesse Evangelho é exatamente ao contrário daquilo que nós vemos no mundo todos os dias. Jesus aqui ele não só está abolindo definitivamente, ele já tinha dito isso outras vezes, a lei de Talião, que era olho por olho e dente por dente. Bateu na esquerda, dá um outro de volta na mesma moeda, bate na esquerda. A lei de Talião do Antigo Testamento, ela dizia isso, né? Olho por olho, dente por dente, boi por boi, ovelha por ovelha, vida por vida. Faça de volta com a mesma intensidade, na mesma moeda. Mas Jesus ele veio não para abolir a lei, mas Jesus ele veio para aperfeiçoar essa lei. Então, quando nós olhamos Jesus com a moral do Novo Testamento, as pessoas às vezes olham para o Antigo Testamento e acham um absurdo, acham muito difícil cumprir as leis do Antigo Testamento. Eu digo para você, meu irmão, a moral do Novo Testamento ela é muito mais rigorosa do que a moral do Antigo Testamento. Muito mais rigorosa. Vocês dizem lá, Jesus está dizendo lá, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus pega aquela lei que era ainda imperfeita e ele leva essa lei à perfeição. Ele leva essa lei à perfeição, dizendo, eu, porém, vos digo. Jesus diz lá, por exemplo, antigamente, adulterar, cometer o adultério. Jesus diz, eu, porém, vos digo, se você olhar desejando, já cometeu o pecado. Olha como a moral e a lei do Novo Testamento, que é a lei da perfeição, da santidade, ela é muito mais rigorosa. E o que Jesus está dizendo nesse evangelho, propriamente dito? Parece uma receita de sermos bobos, né? Bateu na tua face direita, oferece a esquerda. Te roubou a capa, dá também o manto, né? Deixa também levar a túnica. Te roubaram o manto, deixa também levar a túnica. Dá a quem te pedir, e não espere receber de volta.
Ora, mas essa é uma lei totalmente ao contrário. Mas o evangelho continua. Se alguém te pedir, dá o que é teu e não peças que devolva. Que coisa estranha isso aqui, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que mais me deixa irritado é quando eu empresto um livro meu e que as pessoas não me devolvem. É uma miséria minha. Estou aqui confidenciando para vocês. É uma miséria minha. A gente tem miséria também, né? Nós não estamos ainda santificados, nós estamos no processo, né? Mas que coisa terrível. A gente empresta com o maior carinho e a pessoa não devolve. Às vezes um livro que você precisa estar de vez em quando fazendo uma anotação, né? Mas enfim, né? E Jesus está dizendo, dá aqui, empresta sem esperar de volta. Se vocês amam somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Então, olha a quantidade de coisa que Jesus está nos dizendo aqui. Ele diz, olha, até os pecadores fazem isso. Se vocês estiverem fazendo só isso, não estão fazendo nada de extraordinário. Então, na realidade, o que Jesus, então, ele está querendo nos ensinar nesse evangelho? Algo muito simples, mas muito profundo. Jesus está dizendo, meus amigos, que o mal, a gente só vence o mal com o bem. É isso. Traduzindo em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui, toda essa questão de bateu na direita da esquerda, roubou a capa, dá também o manto e por aí vai. Tudo isso que nós lemos aqui no evangelho de hoje. O que Jesus está dizendo é que só existe um jeito da gente vencer o mal na nossa vida. É com o bem. E faz bem fazer o bem. E é muito interessante que quando o mal nos é feito, a nossa tendência humana, e isso é humano, é revidar. É pagar na mesma moeda, é uma palavrinha que a gente vê muito nos filmes, é se vingar. Mas Jesus diz que nós não devemos fazer isso. A justiça é de Deus. Por isso que Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. Não julgueis. Aquele que veio te fazer o mal, aquele que te fez o mal, deixa que a justiça eu vou fazer na vida dele. Não somos nós não somos justiceiros. Por isso Jesus termina o evangelho de hoje dizendo, não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida que vocês medirem os outros, vocês também serão medidos. Então o que Jesus está dizendo é que nós só vencemos o mal com o bem. Como é que Jesus venceu o mal? Ora, ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não podia, com um sopro da sua boca, exterminar o demônio, destruir ele de uma vez por todas, apenas com uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, uma única palavra, todo o inferno deixa de existir. Ele destrói todas as potestades e todos os principados do mal. Ele acaba com o mal assim. Mas por que o Senhor preferiu outro caminho? Qual foi o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é o caminho que está lá em Filipenses capítulo 2. Jesus, ele se humilhou, ele desceu na sua kênose, uma palavra grega que significa que ele se aniquilou, ele se rebaixou, é como se ele tivesse se desvestido da sua divindade sem deixar de ser Deus. Ele se mostrou com a aparência humana, ele assumiu a carne do pecado, exceto o pecado, ele assumiu a nossa natureza humana, ele veio viver a nossa vida, ele veio sofrer as mesmas coisas que nós sofremos para poder nos elevar. Então Jesus, ele triunfou do mal pelo bem. Pelo bem. Então ele vai para a cruz, ele se deixa... Na passagem do Evangelho é muito clara, tem outra passagem que diz que Jesus diz, ninguém me tira a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém tira a vida do Senhor, irmãos. É Ele que dá, é Ele que entrega a sua vida. Então Jesus, ele triunfa do mal com o bem. É fazendo o bem que Jesus destrói as obras do inimigo. Destrói de uma vez por todas, ele aniquila, ele subjuga pelo bem, pela humildade, pela humilhação. Nós não conseguimos entender isso, porque primeiro que estamos feridos pelo pecado original, porque vivemos numa sociedade, uma grande parte da população do mundo não quer saber de Deus, então tem uma concepção corrompida
tem um modo de pensar corrompido que é próprio da ferida do pecado em nós. É aquilo que São Paulo diz, muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que quero. Gálatas diz que é uma lei de carne e espírito, então nós estamos nesse combate constante. Então nossa mentalidade, por isso nós precisamos de conversão, metanoia, palavra grega metanoia, que significa mudança de pensamento. Nós precisamos que o Senhor mude o nosso pensamento, que o Senhor cure os nossos pensamentos, que o Senhor equilibre os nossos pensamentos, para que a gente possa fazer aquilo que Filipenses diz, ter os mesmos pensamentos, o agir e o pensar de Cristo. Ou seja, aquilo que o Padre Léo dizia, né? Muitas vezes a gente olha as coisas do mundo com a lupa do encardido. E nós precisamos olhar e enxergar com os olhos de Jesus. Com os olhos de Jesus. E quando essas realidades todas acontecer, nós vamos lembrar de como o nosso mestre, ele venceu o mal. Ele venceu o mal com o bem. Meu irmão, minha irmã, é notório quando as pessoas nos fazem mal, quando as pessoas nos ferem e que a gente responde com o bem, é um tapa na cara do encardido, do maligno. Porque o bem sempre vence. Aparentemente parece que nós estamos sendo derrotados. Jesus na cruz, a aparência é de derrota, é de fracasso. Tanto é assim que os discípulos, após a morte de Jesus, como eles estavam tristes, abatidos, aqueles discípulos que estavam voltando para Emaús, estavam decepcionados, frustrados. E ainda conversam com Jesus, que aparece para ele e não reconhece, e diz: você é o único aqui que não sabe o que aconteceu? A gente tinha botado a esperança no tal do Jesus aí, e ele é um fracasso. Na realidade, o que eles estavam dizendo para o próprio Jesus era isso: a gente colocou a nossa vida nele e aquilo foi um fracasso. Um fracasso. Que tragédia! E Jesus dizia para eles: vocês são tardos de inteligência, chamando eles de burro com educação, né? Vocês são tardos de inteligência, lentos em compreender. E Jesus vai explicando de como nós vencemos o mal na nossa vida com o bem. O que o Evangelho de hoje pede de nós é isso. E isso nada mais é do que viver as bem-aventuranças e viver a santidade. A santidade, meus irmãos, consiste exatamente nisso. Exatamente nisso. Em fazer aquilo que é improvável, aquilo que é o contrário do mundo, porque a força que nos move a realizar isso, essa força vem do alto, não é de nós. E isso significa que quando nós fazemos isso que o Evangelho está pedindo, nós estamos cometendo atos, fazendo atos sobrenaturais. Significa que já não sou eu que vivo, não sou eu que estou fazendo esse ato, mas é o próprio Cristo que o está realizando através de mim, chegando na vida do meu irmão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.